informações Vamos lá. positivamente. Muito bem, Fernando. A Vamos gente lá. vai falar sobre educação. E a pandemia, esse ano atípico no planeta, com essa pandemia as instituições de ensino tiveram que se ajustar. E o trabalho via internet acabou surgindo com muita força. Não que não existia antes, mas acabou surgindo com muita força, principalmente com aulas remotas, né? Na sua opinião, Fernando, as escolas conseguiram levar esse conhecimento via internet para os alunos? Acho que conseguiram se adaptar, né? Acho que conseguiram dar o seu jeito, né, de pegar e usar a internet. Os professores se adequaram com uma certa velocidade. A gente tem no Brasil inteiro diferentes experiências, situações muito distintas. Então, a resposta à sua pergunta é sim e não. Há escolas que conseguiram se adaptar e outras não. E não significa ter recurso, não. É capacidade mesmo de adaptação, de ajuste. Agora, era necessário ter um conhecimento prévio de tecnologia, de quais são as ferramentas disponíveis, o que era possível fazer naquela emergência do primeiro semestre, em março, abril, maio, foram os momentos mais críticos dessa implantação, vamos dizer assim, do uso da internet nas aulas para se transformar em aulas remotas. E agora, o pós-pandemia, a partir do ano que vem, se Deus quiser, tudo vai estar voltando a um outro ritmo, com a vacinação, e aí a gente começa a ter uma nova circulação. Mas o fato é que o uso forçado, vamos dizer assim, dessa tecnologia fez com que as escolas acordassem para determinados aspectos ou características que já poderiam ter sido usadas, mas que o tempo foi passando, amanhã a gente vê, sabe como é que é a situação, não é alguma coisa que está sendo tão urgente como se tornou a partir do momento da pandemia. Então essa inovação tecnológica, né, ela ocupou um espaço, ela se tornou significativa em todo e qualquer ambiente social. Tanto é, nossa conversa aqui não é num telefone comum, estamos usando pelo canal do WhatsApp. Nós podemos falar sobre qualquer coisa, apresentar materiais para as escolas, para os alunos, não só também pelo WhatsApp, como também em várias plataformas. Então as escolas tiveram que se ajeitar. Mas a pergunta que vem depois essa é a nova forma, esse jeito que nós demos, de fato está sendo útil para os alunos? Em última análise, o aluno é o cliente, né? É quem está ali na escola para receber as aulas, o aprendizado e o necessário para a sua formação. E aí que entra toda uma discussão de utilização de metodologias, das chamadas pedagogias, das formas com que a gente aprende, como nós humanos aprendemos. E a tecnologia botou isso em evidência, tornou muito claro que o que não era muito tão aparente nas aulas presenciais. Fernando, a gente saiu de um aprendizado 100% analógico, né, do tempo da lousa e do caderno. Não sei se era o seu tempo, né, em que os professores colocavam matéria na lousa, os alunos copiavam, e a gente, como aluno dessa época analógica, acredito, se saiu bem, né? Tocamos bem a vida. Agora a gente está numa transição do analógico para o digital. Essa transição, ela ainda é, ou ela vai ser, ou já foi traumática, Fernando? A questão é exatamente essa, de adaptação. A palavra-chave é essa. Adaptar não significa dar um jeitinho para passar a funcionar de uma outra forma. E sim remodelar o processo. Quando eu disse ainda há pouco que pôs luz na coisa do aprendizado, que é fato que você numa turma, se você tem uma turma numa aula presencial analógica, como você bem disse, com 50 alunos ali assistindo a tua aula, você está apresentando, fazendo anotação na lousa, projetando um slide, alguma coisa complementar. Nós não temos, durante esse momento da transmissão, nenhuma garantia que estamos sendo entendidos.
Certamente, nós professores, com o tempo, a gente vai adquirindo essa sensibilidade, os olhares, as posturas corporais, a forma com que o aluno está se prestando atenção ou não, se ele anota, está interessado ou não, pergunta ou não, você consegue aferir um certo nível de aprendizado. Passa-se quase 2 ou 3 meses, aplica-se uma prova, e essa prova, essa avaliação era para ver, no fundo, não é quem entendeu, e sim quem foi capaz de memorizar tudo aquilo que você transmitiu naquele período. No EAD, essa coisa já começa a ficar diferente. Primeiro que eu não tenho mais o olho no olho, mesmo que eu faça aulas com câmera aberta e tal, e todo mundo conversando. Isso não é uma verdade para a maior parte do aluno. O aluno de hoje, esse adolescente ou esse pós-adolescente, Saturno, eu sou professor em universidade, então eu trabalho exclusivamente com adultos. Já passei um período grande na vida trabalhando com adolescentes, com pessoas, com alunos do ensino médio. Hoje eu exclusivamente trabalho no ensino superior. Mas observa-se que, e isso é fruto de uma pesquisa, eu já havia lido sobre isso, mas eu falei assim, olha, vou ver se isso que eu li se aplica. Eu começo o semestre, como eu fiz no semestre passado, meio lá no meio do caminho, mas esse semestre eu já apliquei já dentro do critério. Quando eu começo o semestre, eu aplico uma enquete. Eu pego o Google lá, faço um questionáriozinho, para saber se o aluno tem Wi-Fi, se ele tem computador, se ele assiste aula no celular, eu pergunto também como é que ele gosta de aprender, como é que ele acha que ele rende mais, se é lendo, se é escrevendo, se é assistindo um vídeo, se uma coisa, só o áudio, ele só ouvindo já é bom, se ele precisa ensinar para alguém, falar sobre aquele assunto que ele aprendeu com alguém. Então são coisas que eu consigo fazer um retrato do que eu tenho na turma. E aí a minha aula vai ser sempre mesclada com esse ou aquela ferramenta que ajuda a um grupo daqueles alunos participar. Não dá para fazer uma aula com todas as ferramentas ao mesmo tempo, que primeiro fica enorme, fica cansativo e tem os alunos que não vão aproveitar. Então eu mesclo, que é do tipo, hoje você faz um sacrifício, tenta aprender copiando. Aí amanhã o outro que aprende copiando fala assim, hoje você faz um sacrifício e aprende vendo o vídeo. Porque aí o outro que vê o vídeo e aprende, ele ganha naquela hora. Então, eu com isso eu vou mesclando, faço jogos para fazer revisões, porque eu preciso ter a interação. Se eu não tiver a interação, eu não sei se estão aprendendo. E o que é mais importante hoje? Esse aluno precisa acostumar-se a se manifestar, a dar feedback. Mas não é aquele feedback de dizer que eu não gosto dessa aula ou eu acho cansativo. E sim, o feedback é entendi isso, compreendi isso de alguma forma, isso faz sentido nessa situação. É importante, no caso dos adultos, a gente explorar cases, situações reais, fazer o pessoal fazer, ou seja, o tal do mão na massa, né? Vamos preencher uma planilha aqui, alguma coisa assim. Então, é desta maneira que eu vou construindo um aprendizado ao longo. E construir, graças a Deus, deu certo. Tá bem, faço outra pesquisa depois, no final. Como é que foi o semestre? O que você aprendeu? Você achou que foi bom? O material que o professor forneceu atendeu às suas necessidades? Eu busco o feedback o tempo inteiro. Temos que fazer assim. E isso vem para ficar. Não digo que o grande modelo agora da aula, da escola presencial, ela vai ter que trabalhar e vai precisar trabalhar com o que a gente chama de ensino híbrido, mas que quando fala híbrido é só porque tem uma parte presencial, uma parte digital, mas a gente tem que trabalhar com outras metodologias, com sala de aula invertida, com aprendizagem por projeto, por problemas, trabalhar com estímulos de forma a fazer com que todo mundo se integre, que troque, porque as experiências são várias, né, Lubeno? Você também é professor, sabe assim, dentro de uma sala você tem gente de todas as capacidades, necessidades, percepções. A responsabilidade de quem comunica é de quem comunica e não de quem recebe. Eu tenho que me esforçar a fazer com que quem está me ouvindo ou me vendo entenda exatamente o que eu pretendo falar, né, o que eu estou apresentando.
Exatamente, Fernando. O que nem sempre é simples, né? Nem sempre é fácil. Não é? Mas a gente se desdobra para que as pessoas entendam. Fernando, eu queria agradecer demais sua participação hoje, depois aí de 2 semanas de férias, em função das eleições, mas é sempre bom te ouvir a respeito de educação, Fernando. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado a você também, forte abraço em todos aí.